Vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 16, onde nós trabalhamos já de manhã, capítulo 16 aqui de Mateus, versículos 16, capítulo 16, do 13 ao 20. Irmãos, nós vivemos em tempos conturbados, Não só pela pandemia, mas o tempo todo nós somos desafiados. O tempo todo nós somos desafiados. Eu tenho certeza que todos nós conhecemos pelo menos meia dúzia de irmãos que sucumbiram. O que são irmãos que sucumbiram? Irmãos que não resistiram à fé. Jesus, ele tinha uma multidão que o seguia. E esta multidão, que sempre estava ao lado de Jesus, quando a igreja estava reunida em Jerusalém, vocês se lembram que a multidão se reduziu a um número muito pequeno. Eram 120 irmãos que estavam ali reunidos quando rompeu o Pentecostes. 120, de toda uma multidão que seguia o Senhor. Dos 12 mais próximos, imediatamente demonstrou não ser do Senhor. Judas Iscariotes, Abandonou ao Senhor. Quantos vocês não conhecem? Quantos nós não conhecemos que já não estão mais entre nós? Não porque o Senhor os tenha chamados, mas porque foram após os prazeres deste mundo. Abandonaram a fé. Muitos nasceram em lares cristãos, foram educados na palavra de Deus, receberam a orientação, mas a fé não prevaleceu em seus corações. O Senhor Jesus, numa de suas parábolas, ele nos contou acerca do semeador, da semente e dos campos. E por meio da parábola do bom semeador, nós percebemos que a semente da palavra de Deus cai em vários, diferentes tipos de terrenos. E só no terreno bom é que ela produz bons frutos. A grande questão é: sou eu o terreno bom? Eu hei de prevalecer? E neste capítulo, nós vemos o Senhor Jesus treinando os seus discípulos. Foi o que o Senhor fez nos 3 anos intensos de ministério. E é o que o Senhor faz conosco. E nós que já temos alguns anos de caminhada cristã, às vezes nós paramos e perguntamos: o que causou em mim estar aqui firme, convicto da fé no meu coração até hoje? Quantas dores, quantas angústias você não tem passado nos últimos anos? Quantas tristezas, quantas derrotas? Eu sei, tem muitas vitórias, mas quantos momentos difíceis você tem passado? E mesmo assim, você tem enfrentado todas as adversidades e tem permanecido firme e fiel ao Senhor. Aqui nesse texto, nós vemos o Senhor trabalhando esta fidelidade no coração dos discípulos. Vamos ler. Alguns já estiveram aqui hoje de manhã, Mas todo sermão, mesmo quando a gente ouve 2 vezes, parece que sempre tem uma outra vertente, um outro olhar.
mesmo que seja o mesmo pregador, e vamos tentar ter este olhar diferente aqui, aqueles que já estiveram comigo aqui de manhã e aqueles que ainda não tiveram. Vamos lá nos deleitar com as Sagradas Escrituras. Eu fico procurando meus óculos, eu não consigo ler a palavra de Deus sem os óculos, mas não. Olha onde eu deixei, irmãos. Eu não sei o que eles estão fazendo ali. Obrigado, irmão. Incrível. Eu deixo Bíblia e óculos em cada lugar. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será tido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar. Senhor amado, nós estamos diante da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, nos orientando, trazendo para nós o teu recado, nos desafiando, colocando, ó Deus, em nossos corações aquele verdadeiro desafio do Senhor. As inquietações esteja controlando, esteja fazendo com que a nossa alma esteja completamente submissa para ouvir a tua voz e colocar, ao sairmos daqui, em prática tudo aquilo que o Senhor pedir de nós, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Irmãos, esta porção do verso 13 até o verso 20, ela é uma continuação dos 12 versículos iniciais aqui do capítulo, onde Jesus está advertindo os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. Na ocasião aqui, os discípulos, olha comigo os versículos 6 e 7, é uma curiosidade que eu destaquei de manhã. Quando Jesus começou a falar sobre o fermento dos fariseus, ele diz assim, e Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Aqui estava acontecendo algo interessante. Eles estavam em viagem, e eles tinham saído de um ponto e chegado até mais ou menos 40 quilômetros, e nessa viagem de 40 quilômetros, eles tinham esquecido do pão. Viajar 40 quilômetros a pé, sem pão, não devia ser brincadeira, né? E eles, quando Jesus começou a falar, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, eles logo imaginaram: é porque nós esquecemos os pães. Somente depois da ponderação de Jesus é que eles foram perceber que o mestre estava falando da doutrina dos fariseus e saduceus.
Jesus vira para eles e diz: olha, mas vocês acabaram de ver eu fazer uma segunda multiplicação. E Jesus cita as duas multiplicações. Vocês viram o que eu fiz. Versículo de número 9, versículo de número 10. Vocês não se lembram dos 5 pães para 5.000 homens? E no versículo 10, nem dos 7 pães para 4.000 homens? E quantas cestas sobraram? E vocês ainda estão pensando que eu estou falando de pão, porque vocês esqueceram o pão? Jesus tinha muitas experiências com respeito à comida. Eu acho que os discípulos só pensavam em comida, né? Mais ou menos como nós. Eu me lembro quando Jesus estava com a mulher samaritana e os discípulos tinham ido comprar comida para Jesus. E quando eles voltaram, Jesus não quis saber de comer e eles ficaram: será que alguém já serviu a ele? E o tempo todo ele dizia: olha, o meu interesse não são as coisas desse tempo presente. Essa era a reclamação de Jesus para com os fariseus e os saduceus. Os fariseus e saduceus estavam preocupados demais com a vida que eles tinham neste tempo presente. Estavam preocupados demais com a vitória, com a aposentadoria, com o grau que vão atingir, que vão alcançar. Estavam preocupados demais com a poupança que eles iriam conseguir montar para os seus filhos. Eles estavam preocupados demais com este tempo. E neste contexto específico, a doutrina era exatamente a perspectiva que fariseus e saduceus tinham acerca de Cristo e sua postura de fé diante do que Deus estava fazendo. Os fariseus e saduceus pediam sinais para que eles pudessem crer no Senhor. Olha o verso de número 1 do capítulo 16. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Essa não era a primeira vez que os fariseus faziam isso. No capítulo 12, os fariseus já tinham aproximado-se de Jesus com esse mesmo interesse no coração. Olha o versículo 38 do capítulo 12. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Irmãos, esta é a mesma situação, exatamente a mesma situação em que se encontrava Jesus quando ele foi tentado por Satanás. Olha o versículo 6 do capítulo 4 de Mateus. Olha o 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E Satanás cita de novo as escrituras: e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus diz para Satanás que desafiar a Deus era tentar a Deus. E Mateus diz aqui que os fariseus e saduceus estavam desafiando a Jesus para que ele mostrasse o seu poder, para que ele mostrasse quem realmente ele era. Irmãos, e esse não era o intento de Jesus. Olha o último versículo dessa porção, versículo 20 do capítulo 16. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. No livro de Marcos, essa preposição é mais interessante.
Marcos desenvolve um conceito extenso do segredo messiânico. O segredo messiânico é todo momento que Jesus fala, olha, mas não diga para ninguém que eu sou o Messias. Jesus sempre trabalhou de tal maneira que não havia nenhuma necessidade de divulgar o seu nome, de divulgar os seus feitos, mas os fariseus o desafiavam para que ele provasse quem ele era, e diante desta tentativa de sedução, no verso de número 4, Jesus acusa toda a geração de má e adúltera por pedir um sinal. A acusação fala da maldade moral, mas sobretudo das consequências da incredulidade de uma geração que não está pronta para ver o mover de Deus, mas rapidamente estava trocando o Senhor pelos prazeres deste tempo presente. É isso que o Senhor quer quando ele acusa aquela geração de idólatra. Uma geração má e uma geração idólatra. E a geração idólatra aqui, ele simplesmente destaca usando a palavra adúltera. É óbvio que Jesus não estava falando das tendências sexuais daquela geração, e nem das tendências sexuais de nossa geração, mas da tendência do nosso coração de cedo passar da fé para a incredulidade. Irmãos, como é fácil abandonar o Senhor, como é fácil achar que Deus não se importa conosco, como é fácil achar que tudo isso é conversa, como é fácil, irmãos, ser seduzido pelo mal. O tempo todo nós podemos ser apanhados falando isso com Deus. Senhor, se o Senhor me ama, faça isso ou aquilo. Senhor, se o Senhor é real, faça isso ou aquilo. O que o texto está nos ensinando é que Jesus não deseja para os seus filhos que fiquem o tempo todo duvidando do amor que Ele tem por nós, pedindo provas, desafiando ao Senhor. E Ele diz para essa geração que não iria dar nenhum sinal, senão o sinal de Jonas. E nenhum sinal, versículo 4, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Mas é meio confuso entender o que significa esse sinal de Jonas aqui. Porque ele só diz isso. Eu não vou dar nenhum sinal, senão de Jonas. Nós só vamos entender quando nós vamos buscar a resposta no capítulo 12, na primeira vez que os fariseus pediram o sinal. E Jesus responde da mesma forma. Mateus capítulo 12, versículo 39 a 41. Na resposta da primeira pedida por sinal, ele diz assim, ó, ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão,
porque eles, os ninivitas, se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui, e eis aqui, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. O sinal de Jonas, então, era isso que Jesus estava dando a esse povo. Jonas foi enviado para Nínive. Passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E ao chegar em Nínive, depois da sua saga, ele pregou e os ninivitas se converteram. Este é o sinal que Jesus está dando. 2 aspectos da experiência de Jonas são destacados no sinal: o tempo passado no interior do grande peixe e a sua pregação em Nínive. Jesus estava falando de 2 aspectos na construção da fé no coração do crente. Jesus estava falando de sua morte e ressurreição e da pregação do evangelho. A morte expiatória de Cristo e a gloriosa ressurreição estavam claramente incluídos no sinal que ele daria àquela geração e dá a nós. Da mesma forma, a pregação do evangelho é a forma que o Senhor usa para construir a fé em nossos corações. Este sinal, irmãos, no caso aqui do texto, ainda seria dado à geração. Mesmo assim, o Senhor a chama de Maria adúltera. O fato era que o sinal já estava se desenrolando. Jesus estava ali, tanto que ele diz: eis aí alguém que é maior que Jonas. E esse que é maior que Jonas está trazendo o sinal. O que sinal Jonas fez, irmãos, aos ninivitas? Apenas pregou. O sinal já estava ali se desenrolando, as nuvens já estavam se movimentando no céu e anunciando a tempestade que estava por vir, mas eles não conseguiam perceber o que estava acontecendo. E essa era a acusação de Jesus. Olha o que Jesus fala com eles. Versículo 2: ele, porém, lhes respondeu: chegando à tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Aquele povo estava diante da verdade, e era uma geração que não conseguia discernir nada. Na porção que temos diante de nós, irmãos, o Senhor volta a pergunta para os seus discípulos: e vocês, quem dizem ser o Filho do Homem? Era óbvio que ele estava falando de si mesmo, como nós vimos no capítulo 12, tanto que em Marcos e em Lucas, no texto paralelo, eles registram assim a pergunta: quem dizem os homens que sou eu? A pergunta é, na verdade, uma grande oportunidade para que os discípulos, na pessoa do apóstolo Pedro, externassem sua convicção sobre a pessoa de Jesus. E ele responde rápido: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Jesus é mais rápida. A resposta de Jesus, a confissão, foi imediata e, de certa forma, carinhosa. E essa resposta revela algumas verdades sobre a perseverança do crente, sobre a firmeza do crente e sobre a fé no coração de cada um de nós. A resposta de Jesus revela o que nos torna firmes e o que torna o nosso coração inabalável diante das dificuldades desse tempo presente. E o primeiro fundamento da nossa fé está no versículo número 17. Alguém pode ler para nós, por favor? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Eu acho muito interessante.
É fato que não tem significado teológico nenhum, mas é interessante quando Jesus cita o sinal de Jonas e vira para Simão e diz assim: Simão, filho de Jonas. Ele destaca o pai de Simão, Simão Bar Jonas. Todas as vezes que aparece essa expressão antes de um nome, Bar, no hebraico é para filho, Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas. É muito interessante. Você compreendeu o sinal de Jonas? Você entendeu? E então Jesus revela a nós o primeiro fundamento da perseverança do crente. Irmãos, nós não cremos no Senhor por análises. Nós não cremos no Senhor porque nós entendemos a verdade e fomos convencidos. Nós não cremos no Senhor porque nós entendemos a luz que surgiu no céu. Nós não cremos no Senhor porque nós vimos milagres. Mas nós cremos no Senhor porque o Pai nos dotou de fé. Irmãos, esse negócio de milagre é fantástico. Milagre não faz ninguém crer. Irmãos, eu tenho muitas experiências com milagres e parece que não tem nenhuma. E as mais interessantes, eu me lembro dos tempos de construção aqui desse prédio. Você se lembra? Você nem lembra, né? Irmãos, eu me lembro de quase toda semana eu estava chorando diante do Senhor. Ai, Senhor, não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro, Senhor, não vai ter dinheiro. Eu me lembro que quando nós começamos a construir isso aqui, irmãos, não repito em casa. Não repito em casa, né? O que a gente faz assim em público. Mas nós arrecadávamos aqui na igreja R$9.000 por mês. E nós assumimos um compromisso de 7.000 e alguma coisa por mês. Já imaginou a loucura? Que loucura! Eu não sei como que nós assumimos isso na época. E eu me lembro de toda semana ficava orando: Senhor, faz um milagre. E o Senhor fazia. O que era de se esperar do coração? Ah, o Senhor fez um milagre, agora eu posso ir. Não, irmão, na semana seguinte eu estava de novo chorando e pedindo milagre, porque eu não estava conseguindo acreditar que ia dar certo. E o Senhor fazia o milagre de novo. E aí na semana seguinte eu estava choramingando de novo, querendo acreditar. É assim, irmãos. O Senhor faz milagres maravilhosos. Mas isso não fortalece muito a fé da gente, não. No início do mês agora, eu cheguei aqui em Belo Horizonte, preocupado. O médico lá em Almenara olhou o meu olho e disse assim: você está com carcinoma, sugestivo de carcinoma aí no olho esquerdo. Vai para Belo Horizonte, tira esse negócio lá. Não precisa ter medo não, mas isso não tem nada a ver não, mas tira e faz uma biópsia. E eu fiquei preocupado. Irmãos, 3 dias depois não tinha mais nada no olho, não tem um sinal do negócio. Nenhum sinal. Nenhum sinal do carcinoma. E aí eu fico assim: isso era só um negócio aí, o médico estava enganado. A gente nunca vai ter certeza. Irmãos, não são estes sinais que fortalecem a nossa fé. Mas o Senhor Jesus está dizendo que é o Pai que nos atrai para si. Irmão, você está sentado neste banco, não porque você foi rápido a entender, mas porque o Senhor te laçou, porque o Senhor te encontrou e te atraiu para Ele. E só um milagre foi necessário, irmãos, que Ele morresse na cruz e ressuscitasse ao 3º dia. Esse é o primeiro fundamento da nossa fé. Jesus morreu por nós, irmãos, e nos atraiu. Eu preciso ir rápido, porque o tempo não nos espera. Segundo fundamento, versículo número 18. Alguém lê para nós.
Isso aí. Jesus diz para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu queria ter tempo para a gente discutir aqui sobre Pedro, sobre a pedra, sobre o que significa as duas palavras, sobre os cefas aí do aramaico, mas nós não temos esse tempo aqui. Eu quero apenas mostrar para vocês o fundamento da nossa perseverança. A verdade estabelecida no coração do crente é o fundamento da nossa fé e da vida cristã. Jesus não é apenas um milagre, Ele mesmo é o fundamento. Por isso, Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso significa, irmãos, que nós não existimos para nós mesmos. Nós não existimos para satisfazer a nossa alma. Irmãos, Jesus quer que todos vocês sejam felizes. Quer sim. Jesus quer que todos vocês sejam alegres, vivam bem. Por isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Mas é preciso que nós entendamos que o mais importante para nós não é viver sorrindo, viver alegre e feliz. O mais importante para nós é estar na presença de Deus. Irmãos, quando você busca ser santo, quando você busca orar, quando você busca ler a Bíblia, quando você busca jejuar, você não busca para ser melhor crente, porque isso não tem condição. Você não tem condição de ser melhor. Jesus é o bom. O que você faz é procurar estas coisas para se aproximar de Jesus. O que você quer não é melhorar, porque é o Espírito quem nos melhora, é Jesus quem nos melhora, é Jesus que trabalha em nós. O que nós queremos é simplesmente nos achegar a Jesus, nos aconchegar em seus braços. Por isso nós oramos, por isso nós queremos ser santos, por isso nós queremos abandonar o pecado, porque Deus não gosta de pecado, Deus ama a santidade. Por isso que nós oramos, porque nós queremos falar com Ele. Quando nós oramos, nós devemos orar como um casalzinho de namorado fica cochichando. Você já viu casal de namorado conversando? Eu não sei onde acha tanta palavra, tanto papo, tanta conversa. Eu me lembro, quando eu namorava, a gente passava horas ao telefone. Meu Deus, só de pensar eu já me canso. Atelou. Só de pensar, irmãos, eu fico cansado. Quantas palavras a gente achava. E cochichar, o namorado só fala cochichando, eu não sei porquê. Irmãos, nós precisamos cochichar com Jesus. Nós precisamos achar palavras para falar com Jesus. Por causa de Jesus, irmãos, Ele é o fundamento da nossa fé. Não queira ser melhor crente. Não queira ser melhor pessoa, só queira Jesus. Só queira estar ao lado de Jesus. Ele faz o resto por você e em você. E o terceiro fundamento, versículo 19. Lê para nós aí. Que coisa, irmãos. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, que poder, irmãos. O que ligares na terra será ligado no céu. E o que você desligar vai ser desligado lá. Que poder é esse, irmãos? Ele deu para a igreja. O poder de ligar e desligar. Já imaginou você virar e falar assim: você aí, Rafael, eu estou te desligando, sai fora.
Oi, eu estou te ligando, agora volta, eu te ligo. Aí a gente fica, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Não poder ter, irmãos, mas Jesus não está falando aqui de um interruptor, de uma chave. Jesus está falando do poder da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a chave do reino dos céus. Quando nós pregamos o Evangelho na maneira ou no modelo como o sinal de Jonas nos aponta, Jonas pregou a mensagem de Deus em Nínive, e os ninivitas se converteram. Esta é a chave que Jesus está dizendo, a chave que acompanha o sinal da morte e da ressurreição, a pregação do Evangelho. E pela pregação do Evangelho, nós abrimos as portas do céu para que entre por ela os que creem. Mas nós fechamos as portas do céu para aqueles que não creem, para aqueles que pecam no pecado da blasfêmia contra o Espírito, que é rejeitar a pregação do sinal de Jonas. Aqueles que rejeitam a pregação do sinal de Jonas, como os fariseus estavam rejeitando, são chamados os que dizem que Cristo veio, mas como ele não deu sinal, ele é espírito de Beelzebul. Então eles blasfemam contra o Espírito de Deus, contra o Cristo. Estes são os que pecam com o sinal sem perdão, com o pecado sem perdão. Porque a igreja tem a chave que tranca a porta para esses que rejeitam o Evangelho. Este é o fundamento da sua firmeza, a pregação que você leva adiante, a palavra que você prega. Então, o fundamento da sua perseverança é a fé de Jesus, a fé do Pai. O fundamento da sua perseverança é o próprio Cristo que habita no seu coração por meio do Espírito. E o fundamento da sua perseverança é a própria palavra que você prega, dia e noite. Portanto, irmãos, nesta noite Deus está nos desafiando. Primeiro, a termos o coração agradecidos, porque estamos sentados nesses bancos, porque Ele nos chamou, nos convocou. Jesus nos chama nesta noite, abrirmos o coração e procurarmos cada vez mais estar mais perto dele, amando-o e cochichando o tempo todo com ele. E por último, o Senhor nos convoca para pegar em nossas mãos as chaves do reino e abrir as portas com a pregação do Evangelho, para que muitos se convertam, creiam e tenham Jesus morando no coração. Esse é o desafio do Senhor Jesus para aqueles discípulos, e é o desafio do Senhor Jesus para nós hoje. Não deixemos nosso coração ser dominado pelo fermento da incredulidade que nos afasta de Jesus, mas assumamos a fé que o Senhor plantou em nós e sejamos crentes verdadeiros. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus nos abençoe nesta noite.